Olá, galera! Estamos começando mais um Foco na História aqui pela HDTV, Hugo de Leon Channel. E galera, hoje um dos temas que eu gostaria de comentar é sobre a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Galera, a Idade Antiga, ela começa ali por volta dos 4.000 anos depois de Cristo e se encerra por volta do ano de 476 depois de Cristo, quando a Idade Média vem a posteriori aí entrando. Só que eu gostaria de falar um pouco desta transição que foi a Idade Antiga para a Idade Média. Lembrem-se, todo período antigo e período medieval, ele não vai modificar do dia para a noite. Vai ter algum evento que será marcante nessa história. Vamos lá. O período antigo, ele é marcado pela presença de várias religiões politeístas presente ali naquela região. E outra coisa, a questão do domínio e a forte presença das pessoas nas grandes cidades. Com o surgimento do cristianismo, ali por volta do século 0, mais ou menos ali, depois de Cristo começa a surgir o cristianismo em um dos territórios romanos, que era ali na região da Palestina, a população começou a migrar para a religião cristã. As pessoas começaram a sair daquele conceito do politeísmo e foram para o cristianismo. Então esse foi o primeiro caminho que vai existir durante essa transição da Idade Antiga para a medieval, que é praticamente o encerramento daquela religião politeísta pagã, naquela religião onde vai começar a desaparecer e as pessoas vão começar a migrar dessas religiões politeístas para a religião cristã. A segunda coisa é o processo de queda do Império Romano. O Império Romano, ele vai se formar a partir do ano 27 a.C. e os imperadores que vão comandar, eles vão criar uma grande expansão de territórios ali na região da Europa, boa parte da Europa, uma parte da África e da Ásia. O Império Romano, durante do ano 27 até ali por volta do ano 476 depois de Cristo, ele vai ter uma grande dimensão territorial. Então, existe um velho ditado: todos os caminhos levam a Roma. E neste período não tem como ser negado esse ditado, porque o mercador saía de uma região achando que estava em Roma e continuava em Roma. Roma, ele vai ser um dos maiores impérios que vai existir no mundo antigo, ali naquela transição do antes de Cristo para depois de Cristo, vai ser esse maior império. Por mais que a capital estava concentrada em Roma, esse império ele vai se expandir. Só que vai chegar ali por volta dos anos 100, 150, 200, 300, o Império Romano ele vai começar a se dividir. Ele vai se dividir porque, devido ao cristianismo que está se expandindo muito grande dentro do Império, eles veem que certas áreas do seu Império está cheia de pessoas cristãs, seguindo o cristianismo, que seria a parte ali da região da Palestina, da região da Turquia, da região do Oriente Médio como um todo, uma pequena parte do continente africano. E aí, um imperador chamado Constantino, ele cria uma cidade chamada Constantinopla. Essa cidade, ele vai falar o seguinte: aqui vai ser a cidade do povo cristão. E ele vai chegar e falar o seguinte: a partir de hoje, eu reconheço
o cristianismo como religião pertencente ao Império Romano. Beleza. Contudo, o Império Romano, como ele era grande, acabou se dividindo. O imperador Justiniano, ele vai acabar dividindo o império. Perdão, Teodósio. O imperador Teodósio, ele vai dividir o império. Ele vai dividir o império em duas áreas: o Império do Ocidente e o Império do Oriente. O Império do Ocidente vai ter como capital Roma e futuramente Milão, porque Roma vai passar por um terremoto e aí Milão será depois a capital do Império. Lembra de Constantinopla, que Constantino construiu? Vai ser a capital do Império do Oriente. A cidade de Constantinopla, ela tem uma curiosidade, que praticamente ela vai ser uma cidade praticamente cristã neste período aí dos anos de 100 até o ano 400 depois de Cristo. Aí Constantinopla, né? Aí Império Romano, duas áreas de influência: Império Romano do Ocidente e do Oriente. No Ocidente ainda está aquelas culturas politeístas que são consideradas pagãs. Para o lado do Oriente está a cultura cristã dominando. Só que qual é a questão que vai surgir? A área do Oriente vai vir vários imperadores para assumir. E aí nós temos Justiniano, que vai bater o martelo e vai reconhecer a religião cristã como do Império do Oriente. E aí quando o cristianismo surge, fortalece no Oriente, ele bota seus dogmas. E aí nós vamos nascer no Oriente, vai acabar esse negócio de Império Romano do Oriente e do Ocidente, vai surgir o Império de Bizâncio, como a gente conhece na história, o Império Bizantino. Aí Roma já começou a se dividir, já não tem mais aquele território em grande quantidade. O que vai acontecer também, o Império Romano ele vai começar a ter pequenas decadências. Já perdeu a parte do Oriente, que conquistou há centenas de anos anteriores. Agora, esse Império do Ocidente, ele vai começar a aderir ao cristianismo. As pessoas vão aderir ao cristianismo. Contudo, no Império do Ocidente, vai começar a ter invasões de outras civilizações não romanas. Que seriam essas civilizações? Povos germânicos, povos mongóis, povos ali da região da Europa que não foram dominados pelo Império Romano. E esses povos vão invadir cidades pertencentes ao Império Romano. Aquelas cidades que eles conquistaram, eles vão também dominar. Principalmente os germânicos vão chegar com tudo e dominar. Só que o povo germânico, para a concepção para o romano, ele era considerado povos bárbaros, porque eles não tinham uma religião, eles não chegavam até o cristianismo com forte, eram povos estrangeiros, e quando eles chegavam destruindo. Quando os povos germânicos começaram a dominar Roma, foi porque Roma não tinha mais exército suficiente para controlar essa vasta fronteira que existia. E aí os povos vão dominar. Esse processo de transição, esse é fundamental. Essa primeira parte, que foi a invasão dos povos bárbaros ao Império Romano, isso vai ocasionar mais à frente uma coisa que vai ser fundamental para a ideia de Idade Média mais à frente, que vai ser o êxodo urbano. O que é um êxodo urbano? Seria a saída das pessoas das grandes cidades para a zona rural. Êxodo urbano, saída das pessoas da área urbana para a zona rural. Por que vai acontecer? Devido a essa questão
de povos bárbaros invadindo os territórios, se locomovendo dentro das grandes cidades do Império Romano. O Império Romano se dividindo, a população acabou indo para outras regiões. Inclusive, pessoas da nobreza romana acabaram indo para outras regiões. E aí essas pessoas começam a fixar territórios nessas regiões de zona rural. A partir do ano 200 depois de Cristo, 300 e 400, começa um grande fluxo de pessoas saindo da zona urbana para rural. A mentalidade era que eles acreditavam que era proteção e tinham possibilidade do investimento na agricultura. E a população começa a migrar. E aí a nobreza do Império Romano, ela vai se dividir. Lembram dos imperadores que passaram? Ela vai se dividir e essas pessoas vão criar feudos nas regiões, vão criar pequenas propriedades que futuramente serão os feudos medievais. Essas propriedades medievais, elas vão começar a se estabelecer. Elas vão começar com uma pequena região com um castelo, uma casa do senhor feudal. E quando você pensa que não, ele vira um grande povoado. Esse povoado, para nós historiadores, a gente chama de feudo, por uma organização que vai ter. O cristianismo, por sua vez, vai ser a religião oficial desses feudos. Então, como é que um feudo vai surgir? Vai ser por esse acúmulo de pessoas. Então, invasões bárbaras que vão dar o fim, vão começar a invadir o Império Romano, o êxodo urbano, criação dos primeiros feudos dentro deste Império Romano e, claro, o Império Romano reconhecendo já a parte do Ocidente o cristianismo como religião oficial do Império do Ocidente. E aí eu quero fazer uma curiosidade. Neste período de transição, a Igreja Católica ela vai se dividir. Por quê? Porque a Igreja Católica, que antes estava no Oriente, ela está passando por grandes reformulações. Primeiro, na região do Oriente tem muito presente a cultura grega, então a língua, o idioma grego nesta região. Então a Igreja Católica ela acaba absorvendo esse grego e criando um novo idioma que seria o latim, que futuramente vai ser o idioma da Igreja Católica. Aí tá, quando o Império Romano do Ocidente reconhece a Igreja Católica, solicita que a Igreja Católica fixe sua residência lá em Roma. E a Igreja Católica, por sua vez, começa a querer aderir esse processo de ir lá para Roma. Qual é a grande situação disso, né? Lá em Roma, tinham pessoas que ainda seguiam o paganismo. E aí a Igreja Católica começa a querer adotar um novo sistema que vinha contra o princípio da igreja, que era o seguinte: nós vamos criar uma religião, essa religião é o cristianismo, e vai pregar a Deus e o Filho de Deus, que seria Cristo. Beleza. Só que quando chega em Roma, a Igreja Católica começa a ver o seguinte: bem, o pessoal não vai fugir do seu paganismo. Existiam festas pagãs, como o caso do Carnaval, existiam festas em homenagem a esses deuses romanos. Então o que a igreja faz? Bem, vamos transformar esses deuses romanos em santos. Contudo, a parte do Oriente, que eu esqueci de mencionar, não vai concordar, porque nos dogmas pregados pela igreja por muito tempo, não existe essa questão de santo. O São Pedro, São Marcos, São Lucas, para eles não existe
Mas o Império Romano, para tentar a Igreja Católica tentar atrair esse povo que ainda estava seguindo esse paganismo em Roma, acabou transformando esses deuses em apóstolos ou discípulos ou personagens históricos que fizeram partes da história aí do cristianismo. Beleza. Só que a Igreja Católica, no momento que ela faz isso e ela quer definir a sua origem lá da Itália, lá em Roma, a Igreja do Oriente, ela vai falar o seguinte: bem, nós não concordamos, e nasce uma outra igreja cristã, que é a Igreja Cristã Ortodoxa Grega. A Igreja Ortodoxa, ela vai seguir os princípios que o cristianismo aplica, segue desde o início. Já a Apostólica Romana, ela já vai acrescentar essas coisas um pouco do paganismo desses deuses em formato desses santos. E aí a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa cristã, ela vai ter duas vertentes, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Apostólica Romana. Beleza. E a população nesse momento também vai seguir o que eles veem, o que eles acham, e claro, vão para a área do Império Romano. O Império Romano começa a entrar na sua crise mesmo por volta do ano 400 depois de Cristo, ali por volta do século V, aonde reconhece que não tem mais domínio dos seus territórios. E aí vai dizer o seguinte: olha, o Império acabou porque nós não temos mais uma grande quantidade de pessoas nas cidades, as pessoas migraram para as zonas rurais, mas o Império Romano não acabou com aquele formato de império, mas deixou representantes aí para comandar. Aí nós vamos ter ampliação do Império Bizantino, vai ter outros impérios que vão comandar: o Império Germânico, o Império Mongol, o Império Hispânico, vai ter a cultura moura, que é a cultura muçulmana. Vamos ter invasões aí pela Península Ibérica, principalmente de Portugal, ali durante esse período da transição. E aí, pessoal, que eu quero agora falar, a Idade Média, ela vai se concretizar a partir do ano de 476, quando o Império Romano fala: nós caímos de vez. E a Idade Média, no seu ápice, se concentra pela grande quantidade de feudos que vão surgir na Europa, a grande quantidade de pessoas que vão existir nas zonas rurais e, claro, o surgimento de uma sociedade estamental, que é uma sociedade que não vai mudar, onde vai seguir a 4 classes, que a gente chama de classe, que não muda, com a exceção do clero, que seria o rei como o dono da terra, a nobreza, os descendentes do senhor feudal, o clero, a igreja, e o terceiro e o quarto membro, o campesinato, onde o senhor feudal é o dono do feudo, a nobreza vai ter sua parcela de terra, então também é dona. O clero, por obrigatoriedade, já tem o seu terra, e o camponesino também vai ter sua terra, mas essa terra ele já vai ter que pagar para o senhor feudal. E aí vai começar a surgir os contratos de enfeudação, vai começar a ter as estruturas de um feudo, que é aquela questão de manso senhorial, manso servil, manso comunal, que a gente pode falar em outros podcasts aí. Só quero falar o seguinte, que o processo de uma transição, ela não acontece assim do piscar dos olhos. Se eu for falar de todas as transições da Idade Antiga para a Idade Média, que eu já expliquei, da Idade Média para a Idade Moderna e da Idade Moderna para a Contemporânea, vários processos que tem. E no caso da nossa Idade Média, para ela poder se fixar,
ela precisou desses eventos que aconteceram muito no Império Romano, como o surgimento do cristianismo, a concretização do cristianismo como religião oficial, a divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente, as invasões bárbaras ao Império Romano, e claro, que não pode deixar de escapar a grande quantidade de êxodos urbanos que aconteceram aí na Europa entre os anos de 200 depois de Cristo até 400 depois de Cristo, pois a população ela não aguentava mais essa quantidade de bárbaros que existiam naquele momento. E aí, pessoal, quero encerrar aí o foco na história para deixar uma mensagem. Tanto a Idade Antiga e a Idade Média, elas serão fundamentais para a história. A Idade Antiga ela vai deixar um legado de culturas, um legado de política, de pensamentos sociais que foram adotados nesse passado antigo. A Idade Média, mais à frente, quando resolver gravar sobre ela, também vai deixar um legado e um marco aí para a história. E quero agradecer a todos que estão acompanhando. Pessoal, não deixe de seguir aí a HDTV, o Gudelão Channel e o Foco na História também. Obrigado.